Nietzsche, a maior subjetividade em linha reta do universo, da galáxia e do espaço-tempo. A subjetividade em estado puro. Aquele que em seu tempo foi muito importante, mas que hoje pode ser um pouco perigoso. Zé dos Preá, a cunha na vinheta. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitas, papitos e papitas? Clica no pitoco de se inscrever, balança o badalo para receber as notificações e, como sempre, em todos os vídeos do canal, clica no pitoco da descrição, porque tem uma tuia, um balai de dica de leitura em todos os vídeos das séries diversas do canal. Então vamos voltar ao filósofo da atomização das coisas. Primeiro de tudo, as ideias centrais de Nietzsche são assim, as mais conhecidas, né? E você deve ter visto muito site nietzscheano, muito negócio nietzscheano aí por aí, falando assim tal, pegando os aforismos de Nietzsche. Cuidado! Porque assim, se você quer referências de Nietzsche, eu vou te indicar, procure, se você quer referências aqui no YouTube, procure Scarlett Marton, tá escrito aí, Scarlett Marton. E, enfim, é uma referência em Nietzsche. E ela recomenda, por exemplo, que se inicie a leitura de Nietzsche a partir da genealogia da moral, como assim uma espécie de processo de libertação do eu, né? De si mesmo e da culpa. Ela diz, enfim, segundo a professora Scarlett Marton, ela fala da culpa. Mas assim, para quem é do movimento, eu acho que não vale a pena, assim, é perda de tempo. Perda de tempo. Tem Jean-Paul Sartre, tem uma galera mais legal para ler, tem Foucault, tem Karl Marx, por exemplo, enfim, tem uma tuia de coisa de Karl Marx, tipo, a galera nem o Manifesto Comunista lê e já quer se dizer comunistazinho de internet, sabe? Tipo, porra, é foda. Mas assim, Nietzsche era, em resumo, um outsider. E assim, por que você não defende isso assim? Ah, porra, você tá enviesado. Eu sou um filosofage fluencer, não um professor de filosofia. Então, assim, você tá sendo nietzschiano. Eu tô, porque assim, eu tô no meu espaço aqui. E aí eu tô sendo nietzschiano em algum ponto. Porque assim, não tem como discordar de tudo. O que não tem é como concordar com tudo. É outra história, então é outro debate. O que eu digo é que, assim, se usa muito o lado, vamos dizer assim, anti-ajuda quando é necessário e autoajuda quando é necessário, para atomizar as pessoas, para dizer assim, ó, você vai ser o vencedor e os outros cairão milho à tua esquerda, mil à tua direita e você vai ser o vencedor. A galera junta isso com Nietzsche, sabe? Tipo, tem aí, ó, uns vídeos feitos por IA, todinho assim e tal, sabe? Com narração bem merda e essas coisas. Tem. Então, vamos lá. E é Nietzsche em 10 minutos. Então, os conceitos principais são o eterno retorno, e o problema é que esse eterno retorno ele não sai da linearidade, porque não se sabia, por exemplo, da teoria do universo, como é que chama? Porra, toda vez eu esqueço o nome. Da teoria em que as 4 dimensões são consideradas e tudo está em todos os lugares ao mesmo tempo, mas todas as possibilidades de todas as possibilidades. Então, assim, você não retornaria para o ponto porque você iria para outro ponto. Enfim, o eterno retorno... Vamos fazer uma ideia do eterno retorno tentando desenhar. Imagina que o eterno retorno de Nietzsche é assim, um círculo, sabe? Ou seja, você nasce, morre, e como o tempo acaba para você, você não tem para onde correr, você volta para o começo. E aí você vai viver eternamente aquilo. Só que ele não considerou que todas as possibilidades que você não escolheu, você passe a escolher. Então você, na verdade, cria uma bola. E aí são todas as possibilidades infinitas. Então se você repetir, você não vai repetir a mesma. Pode ser parecida, pode ser semelhante, pode ser... E aí você vai estar numa bola universal. Quer dizer, eu estou desenvolvendo a teoria do eterno retorno de maneira quadridimensional, colocando uma 5ª dimensão por fora, mas a matemática permite até 10, parece, ou é 11,
Então, enfim, para quem entende matemática sabe do que eu estou falando. Então é muito linear, Nietzsche ainda é muito linear, né? Mas enfim, ele foi o anunciador da morte de Deus, mas não é Deus. A morte de Deus, a galera pensa assim, como é que ele pode matar uma coisa que é espiritual? Não, né? Porque ou a pessoa acredita em Deus ou a pessoa não acredita em Deus. Quem acredita, acredita que é uma coisa espiritual. Se acredita que é uma coisa espiritual, não pode ser morta. Mas ele não diz que ele matou Deus. Primeiro, foi a gente que matou Deus. Ele diz, vocês mataram Deus, nós o matamos, ou seja, ele também. Mas é o Deus da filosofia, ou seja, está dizendo que assim, ó, a metafísica morreu, porque eu superei Hegel, o espírito absoluto, a fenomenologia do espírito, de Hegel. Eu já falei nele, vou colocar no card falando de Hegel. É lógico que também não tem como ser em 10 minutos. Nietzsche também não tem como ser em 10 minutos. Isso aí é um desafio assim, muito louco. Mas eu vou falar uma frase dele que assim faz com que ele seja uma pessoa suspeita. Vamos suspeitar de Nietzsche? Ninguém suspeita, né? O cara assim, porra, o cara era muito foda, o cara era... Vamos suspeitar de Nietzsche? Então vamos lá. Tem aqui uma citação de Nietzsche que fala: quem se separa... Não, peraí. Quem se separa da tradição é vítima do extraordinário, ou seja, da surpresa do extraordinário. Quem permanece na tradição é escravo dela. Ou seja, ou você fica na tradição, se separa da tradição e é vítima do extraordinário, vítima da surpresa, vítima de um sei lá o quê, ou você fica na tradição e vira escravo da tradição. É sempre para a própria perda que a gente se encaminha nos dois casos. Ou seja, a gente sempre perde, porque a gente sempre perde potência e assim o ser humano tem vontade de potência. Então vamos aqui, o livro fala sobre o uso indevido. Esse é um manualzinho qualquer. Uso indevido. Após a morte do irmão, Elizabeth permitiu que sua obra fosse... Elizabeth, irmã de Nietzsche. Permitiu que sua obra fosse utilizada pelos nazistas. Depois do trabalho árduo de construção de uma edição crítica da obra de Nietzsche pelos filósofos italianos Giorgio Colli e Mazzino Montiari, sei lá, da Associação de Nietzsche ao Nazismo. A Associação de Nietzsche ao Nazismo não é mais aceita no âmbito da filosofia acadêmica, reforça o professor de filosofia Sérgio Fernando Maciel Corrêa, do Instituto Federal Catarinense. Esses dois historiadores da filosofia mostraram que o livro A Vontade de Potência, vendido ao nazismo por Elizabeth, no fundo é um compilado de passagens aleatórias e recordadas nas suas anotações pessoais. De quem? Então vamos pensar, anotações pessoais de quem? Dela? Esses dois historiadores da filosofia mostraram que o livro Vontade e Potência, vendido ao nazismo por Elizabeth, no fundo é um compilado de passagens aleatórias recordadas das suas anotações pessoais. É mesmo? Ou será que é dele? Porque se for dele, ele disse então, ele não publicou, mas ele disse. Mas ele disse que todo mundo é canalha mesmo, todo mundo é canalha. Ele disse que todo mundo é canalha. Esse é o filósofo que diz que todo mundo é canalha. Por quê? E aí o que acontece? Será que quem diz que todo mundo é canalha fica livre para ser canalha? Faço a pergunta. Por quê? Porque eu quero introduzir um filósofo qual eu falarei, que é o verdadeiro pai do existencialismo, e esse eu recomendo sim, se você quer um outsider, né, alguém que saia da linha dialética de Hegel, ou Hegel ou anti-Hegel, no caso Marx, que é anti-Hegel, no caso seria, enfim, quer sair dessa linha, quer ir para uma terceira via, ou que pelo menos assim seja mais confortante para a alma, Søren Kierkegaard. Esse é o pai do existencialismo. Embora ele tenha lá suas viagens e tudo mais, ele é bem interessante e assim muito mais honesto em sua, que Nietzsche chamaria de niilismo. Mas ele é muito mais sincero, ao que se parece. Inclusive, lendo autores que falam sobre ele e sobre ele mesmo, ele parece mais sincero. É uma opinião. Ele parece mais sincero, mais verdadeiro. E ele ataca as premissas de Hegel, ao contrário de Nietzsche, que fica criando filosofias herméticas, tá ligado?
Então você, assim, inclusive, ele seria um aristocrata, seria o tiozão do Zap, tá ligado? Ele seria um cara chato pra caralho. Assim, ele seria insuportável hoje, assim, você não ia querer conversar com Nietzsche. Não ia, sabe? Então, assim, mas caso você tenha interesse, enfim, o meio acadêmico recomenda que se comece pela genealogia na moral, mas você pode começar por onde quiser. Eu comecei pelo anticristo, sabe? E, assim, não achei nada anticristo. Cadê ele? Porra. Sei não, né, que tá. E não achei nada anticristo. Nada anticristo. Tipo, sabe? Tipo, o cara que já, tipo, o cara diz assim, eu sou um ladrão. Tipo, já diz assim, é mesmo? Será que é mesmo, velho? O cara já tá dizendo e não tá agindo. Sabe? Então, eu sou o anticristo. E outra coisa, Cristo disse que o anticristo viria como um pastor, assim, um bom pastor, viria como um falso profeta, ou seja, ele levaria o título de profeta, seria alguém ligado à religiosidade, à fé, usaria a fé das pessoas. E assim, ele não, qual é o anticristo que vai ser burro de dizer que é o anticristo? Sabe? Tipo, tá ligado? Então assim, começa pelo anticristo pra tu ver que, tipo, você olha assim e dizer, porra, que de anticristo é isso aqui, pelo amor de Deus. Pois é. Ficamos por aqui, Mamitas Papito Papito. Deu um pouquinho mais de 10 minutos, mas não sei se eu vou fazer corte, né? Assim, porque assim agora tá na moda fazer os vídeos recortados, a galera não tem paciência e não quer ver o vídeo todo, mas enfim, vamos lá. Beijo, falou.